Olá, terceira série, tudo bem? Como vocês estão? Passando aqui para desejar para vocês uma semana muito abençoada que se inicia aí, desejar uma feliz Páscoa e também para retomar com vocês alguns conteúdos aí para revisar para nossa próxima atividade avaliativa que vai ser ainda nesta semana, ok? Quero que vocês acompanhem aí pelo caderno de atividades, nós já falamos bastante sobre isso nas últimas aulas, mas é de suma importância que vocês peguem principalmente o caderno de atividades e tentem dar uma retomada nas questões de nomenclatura, para poder fazer a atividade avaliativa de vocês de química, que vai ser na sexta-feira, ok? Então, deem uma olhadinha lá no caderno de atividades, na página 13, onde começamos a falar sobre o início ali da nomenclatura, ok? Se vocês observarem ali na página 13, ela começa já mostrando a questão dos prefixos. Lembram, né, que nós já sempre falamos aí que o número de carbonos da cadeia principal é o que vai definir a nomenclatura, né, da cadeia. Então, começa ali falando dos prefixos, número de carbono. Conforme o número vai mudar o prefixo, né? O intermediário, aquela parte do nome, a parte do meio ali do nome que vai definir, vai ser definida a partir de você ter ligação simples, dupla ou tripla entre átomos de carbono, né? E o sufixo, que é a parte final ali da cadeia, que você vai definir apenas conforme o grupo funcional. Como nós só estamos trabalhando com hidrocarboneto, para todos, né, para todos os hidrocarbonetos, todos que nós faremos aqui, sempre terminação letra O, certo? A partir do segundo bimestre vamos trabalhar aí outras funções, álcool, cetona, ácido carboxílico, aldeído, aí vocês teriam aí a mudança no término do nome, ok? Mas como por enquanto nós só trabalhamos com hidrocarbonetos, então sempre a letra O é o sufixo presente aí na nomenclatura, ok? Na sequência, ainda no caderno de atividades, se vocês puderem dar uma olhadinha, tem uma distribuição bem interessante ali sobre o uso da nomenclatura com a fórmula geral, tá? Como que você poderia definir que tipo de composto que você tem, né, a partir da fórmula geral, tá? Então, quando você tem a fórmula geral CnH2n mais 2, você tá falando de alcanos, tá? Alcanos ou parafinas. A partir dessa fórmula geral, você consegue definir que você tem um alcano. Por quê? Porque quando você tiver uma quantidade X de carbonos, que a quantidade de hidrogênio seja o dobro mais 2 unidades, então só se encaixa nos alcanos, tá? Não se encaixa em nenhum dos outros aqui. Já nos alcenos, a fórmula é CnH2n. O C é o átomo de carbono e o H de hidrogênio. N seria o número desses átomos. Então, 5 carbonos, né? Seria, então, 2 vezes o número de carbonos, 2 vezes 5, 10 é o número de hidrogênios. Então, no caso dos alcenos ou olefinas, né? Você sempre vai ter essa possibilidade aqui de você observar o número de carbonos e o número de hidrogênios vai ser o dobro. Já nos alcanos é o dobro mais 2, tá? E aqui, na sequência, mudando aqui e mostrando o exemplo da nomenclatura. Então, a nomenclatura dos alcanos, como que fica, né? A dos alcenos, tá? Como que você indica quando você tem a dupla ligação, no caso, em uma extremidade, ou quando você tem ela no meio da cadeia, por que você tem que indicar aqui? Porque se você não colocar o número aqui, você poderia pôr em qualquer carbono. Então, tem que aparecer o número ali na nomenclatura, tá? Na sequência ali, alcinos, cadeia, onde vai aparecer uma tripla ligação, né? Tripla ligação, alcinos. Fórmula geral, CnH2n-2. A partir disso, você também tem como ter certeza de que ele é um alcino, tá? Cadeia insaturada com tripla ligação, né? E aí, você vai ter a questão aqui da nomenclatura parecida com a dos alcadienos, ou dos alcenos aqui também, onde você vai indicar
o número aqui onde aparece a tripla ligação. Então, se aparecesse entre o 2 e o 3, era o número 2 que apareceria aqui. Sempre o número anterior. Então, se está entre o 1 e o 2, coloco aqui o 1. But, 1, ino. Né? But, porque são 4 átomos de carbono. 1, porque é entre o 1 e o 2 que está aparecendo a tripla ligação. Certo? Ainda na sequência, ele mostra aqui sobre os alcadienos, onde você tem duas duplas ligações, né? A fórmula geral CnH2n-2, tá? Fazendo a nomenclatura aqui, sempre indicando quando não há outra possibilidade. Por exemplo, esse aqui não tem outra possibilidade. Se você só tem 3 átomos de carbono e as duas duplas estão entre esses 3, não teria outra possibilidade. Por isso que nem precisa aparecer ali onde estão essas duplas ligações, os números, né, no nome. Propadieno, já o próprio nome já diz, são 3 átomos de carbono e todos eles vão aparecer com dupla ligação, tá? E aqui, no caso do butadieno, né, ele tem mais possibilidades, porque poderia estar, por exemplo, ele entre o 1 e o 2, né, ou entre o 2 e o 3, então foi descrito aqui que é but 1 e 3 dieno, porque ele tem que indicar que está entre o carbono 1 e 2 e entre o carbono 2 entre o carbono 3 e 4, ok? Aqui outro exemplo, né, dos alcadienos também, mostrando aqui hept 1 e 5 dieno, porque entre o 1 e o 2 apareceu uma dupla ligação e entre o 5 e o 6 apareceu a outra dupla ligação, ok? Então, ali na sequência continua, né, mais alguns exemplos da nomenclatura, descrevendo o tipo da cadeia também, né? Tanto dos ciclanos como os ciclenos, que seriam os anéis, né? As cadeias fechadas, as cadeias cíclicas, onde aparece aqui onde não aparece nenhuma dupla ligação, e aqui onde tem uma dupla, e ainda dos anéis aromáticos, tá? Então, nessa página aqui da apostila, vocês têm bem definido aqui os exemplos de como fazer a nomenclatura, de como fazer a posição e distribuição ali do nome, né, dos átomos de carbono, tá? Fica bem interessante se vocês derem uma observada. Esse contexto de hoje, esse resuminho de hoje, era mais para que vocês vissem mesmo a questão da nomenclatura, sem precisar a gente ficar voltando, né? Voltando, falando muito. Então, eu comecei aqui no caderno de atividades, que é onde a gente consegue ter um resumo mais simples, mais simplificado. Eu vou colocar também uma sequência ali para vocês, um resumo para estudo, né? Caso vocês consigam abrir, dar uma olhadinha, fica bem interessante também para que vocês possam ir bem aí na atividade avaliativa, tá? Amanhã eu tá fechando uma entrega da atividade avaliativa de vocês, uma atividade de tarefa, né? Me desculpem. Eu postei uma tarefa aí na aula anterior, na semana passada, e ainda não fechou, fecha só amanhã ao meio-dia. Então, se vocês puderem dar uma olhada lá, fotografa, né? Tira foto lá da apostila e manda a foto como arquivo lá no Positivo On para eu poder dar baixa ali na tarefa de vocês, tá? Na sequência, eu vou enviar, então, o resumo. Amanhã na quarta-feira eu tenho mais uma aula com vocês. Aí a gente faz mais um resuminho sobre a nomenclatura ali, principalmente dos aletos orgânicos também, que é as 2 cobranças aí dessa prova, dessa atividade, dessa semana, tá? E espero que vocês vão bem. É isso aí, beleza? Bons estudos e até a próxima, ok?